Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês como foi esse primeiro mês começando uma loja. Já tem um pouquinho mais de um mês que a gente está com essa loja no ar e eu quero contar pra vocês o que a gente teve de investimento inicial e dar algumas dicas pra vocês também. Então se você tá querendo começar um negócio agora, não sabe o que investir, como economizar no início, fica comigo que neste vídeo eu vou compartilhar tudo com vocês dessa experiência real. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidinho. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, muito prazer, me chamo Isis Lemos, trabalho com vendas online há quase 9 anos e hoje ajudo pequenos empreendedores que estão começando um negócio a venderem mais, a começarem seus negócios. Então se esses assuntos te interessam, aproveita, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder quando eu postar um vídeo novo e me segue também lá no meu Instagram, onde eu estou compartilhando o início dessa loja online também e já tem várias dicas que podem ajudar vocês. Antes de mostrar de fato pra vocês o quanto a gente investiu, se a gente teve prejuízo, se a gente conseguiu recuperar o valor, tudo isso, eu quero compartilhar uma coisa muito importante com vocês. Eu vejo muitas pessoas todos os dias me mandando mensagem que querem começar um negócio, que têm vontade de empreender, mas que têm medo, que ficam com dúvidas e que não sabem se o que elas já fizeram é suficiente ou se precisa fazer mais coisas, enfim. São dúvidas comuns mesmo de quem tá começando a empreender agora, de quem nunca teve um negócio. São preocupações válidas, mas eu quero desmistificar algumas coisas. Eu acho muito importante a gente começar como a gente pode e ir melhorando aos poucos, reinvestindo na empresa para deixá-la cada vez melhor, mais profissional, aprimorando os nossos processos, seja de produção, enfim, seja de vendas, o que for. E não fique esperando tudo estar perfeitamente funcionando para você começar. Muita gente se planeja demais, estuda demais, planeja tudo detalhe por detalhe e se não estiver tudo perfeito, ela não começa. Então, ao invés de ficar adiando o seu sonho, planejando demais, comece. Por mais que você não tenha tudo pronto, tudo certinho como você gostaria, o fato de você começar vai ser um primeiro passo muito importante. E aí, uma outra dica é você pensar no mínimo que você precisa ter para esse negócio acontecer. Então você precisa ter um nome, você precisa ter uma identidade visual, você precisa ter os produtos, o que vender, você precisa colocar preço nesses produtos ou nesses serviços, ter um canal de venda, se você vai vender no Instagram, se você vai ter um site, você precisa ter um canal de atendimento, um número de WhatsApp, você precisa ter fotos dos produtos, você precisa ter como cobrar os seus clientes, você precisa ter como enviar os seus produtos e também ter as embalagens, né? Porque se você vende produto físico, você precisa de pelo menos uma embalagem para entregar presencialmente, se for alguém que mora perto de você ou que você conhece, e uma outra embalagem para fazer envios, né? De quem mora longe, mora em outra cidade, outro estado. Mas é muito importante você definir tudo isso e ir fazendo um checkzinho. Então, já tirei as fotos, check. Minha loja já tem um nome, já tem uma identidade visual, então check. Tudo isso que eu tô falando pra vocês tem vídeo aqui no canal ensinando. Se você quiser criar um site, tem também uma playlist aqui no canal. Inclusive o site da minha loja foi criado na Nuvem Shop, tem uma playlist ensinando passo a passo como criar a sua loja na Nuvem Shop, como cadastrar os produtos, como criar a loja até pelo celular se você não tiver um computador. Então tudo isso tem explicando aqui no meu canal. Inclusive se você quiser testar a Nuvem Shop, criar o seu site grátis por 30 dias, eu vou deixar um link pra você se cadastrar aqui na descrição e com esse link você ganha também automaticamente 25% de desconto no seu primeiro pagamento. Então, pensando nessas coisas, nesse mínimo que você precisa começar, não adianta você achar que vai começar com tudo perfeito. Pode começar com tudo perfeito? Pode, mas você sabe que você vai precisar de um investimento muito maior para isso acontecer. Então, assim, se você estiver começando um negócio sem muito dinheiro para investir, tentando economizar o máximo que você pode nesse início, e eu também tenho uma dica muito importante que todas as vezes que eu comecei alguma coisa foi desse jeito. Então, a dica é você definir uma data, falar publicamente uma data e você se virar para fazer acontecer. E aí a gente definiu uma data e falou, beleza, daqui a, sei lá, uma semana ou daqui a 2 semanas a gente vai inaugurar. Criamos o Instagram, postamos inauguração dia 11 de outubro e a partir daquele momento a gente precisava ter o mínimo pronto para aquele dia. Então, por mais que a gente tivesse que às vezes trabalhar correndo ali até final de semana, feriado, correndo de noite, a gente fez isso pra gente conseguir cumprir essa data que a gente prometeu. Então, quando a gente promete publicamente alguma coisa, a gente tem que cumprir. Então, é uma dica muito importante. E aí, dito isso tudo, eu quero compartilhar com vocês também algumas coisas que a gente não tinha quando a gente inaugurou a nossa loja, pra mostrar pra vocês que a gente começou realmente com o básico que a gente podia. Então,
se a gente precisava de uma embalagem para envio e uma embalagem para entrega presencial, entrega física do produto, a gente começou a pesquisar, a gente viu que personalizado ficava um pouco caro pra gente investir nesse início, e aí a gente decidiu começar sem personalizado. A única coisa que a gente fez personalizada foi a cartelinha que a gente coloca os brincos, né, os acessórios que a gente tinha ali no início, e que a gente também conseguiu uma forma de economizar que eu compartilhei no último episódio do projeto dessa série lá no meu Instagram. Tirando isso, a gente não fez caixa personalizada, a gente não fez papel seda personalizado, a gente não fez sacola personalizada, nada disso. A gente comprou uma caixa normal sem nada, a gente comprou uma sacola normal também sem nada nesse início, pra gente poder começar como a gente podia. Então foi assim que a gente começou. Então depois que a gente começou a vender, a gente fez as sacolas personalizadas. Então essa foi uma das formas que a gente conseguiu economizar. Uma outra coisa que a gente economizou foi no estoque. A gente não começou com estoque gigantesco. Eu vou compartilhar os valores já com vocês, mas a gente começou bem simples, com pouquíssimos produtos. A gente nem comprou colares no primeiro estoque que a gente comprou, pra vocês terem uma ideia. E aí também tem uma outra dica que reduziu esse investimento inicial da gente tirar do nosso bolso para pagar, que se você puder fazer pode ser interessante para você também, e na hora que eu compartilhar os valores vocês vão entender ainda mais. Usar o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito ele tem o melhor dia para compra, que é logo que fecha a fatura do seu cartão e começa a outra fatura. Nesse dia que fecha a fatura e começa a outra fatura, é o dia que você vai ter a partir dali pelo menos uns 30 dias para você poder pagar. E isso foi uma das coisas que a gente fez. A gente não comprou exatamente no primeiro dia, mas logo que a gente comprou, a gente teve um tempo para começar a vender e a gente conseguia até mesmo pagar a fatura. E aí, qual que é a dica além disso? É você dividir no máximo de vezes que você conseguir. Porque aí, se você divide, daqui a, sei lá, 40 dias, 30 dias que você vai ter que pagar essa fatura, você vai ter que pagar a primeira parcela. E a primeira parcela vai ser muito menor do que se você tivesse que pagar o estoque inteiro de uma vez só. E outra coisa, isso não é uma recomendação, não tô falando pra vocês fazerem isso. Tô falando que foi assim que a gente fez e que foi uma dica que a gente viu que funcionou super bem, mas tem que ter um controle, você tem que saber o que você tá fazendo e você tem que poder fazer também, até porque se você não tiver essas vendas, você vai ter que arcar com o dinheiro do seu bolso. Então tome cuidado, se você for fazer isso, faça com responsabilidade. E aí agora eu vou compartilhar com vocês todos os valores de tudo que a gente investiu no primeiro mês pra vocês poderem ver, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente comprou de todas foi o nosso primeiro estoque. O nosso primeiro estoque ele foi de R$ 1.053. A gente dividiu em 4 vezes, o que dá uma parcela de R$ 263,25 pra gente pagar no primeiro mês, né, do cartão de crédito. A gente também comprou caixas, então a gente comprou 25 caixas e deu R$ 15. A gente também comprou sacolas, então sacolas craft normalzinha, sem nada personalizado, e deu um total de R$ 13. A gente também comprou um conjunto de papel seda, deu um total de R$ 7,50. Também compramos um durex para poder fechar a caixa, que foi R$ 3,90. Também compramos os personalizados, que foram um modelo de adesivo para colocar no papel seda nas embalagens de envio em caixas, e também a cartelinha que eu falei pra vocês, que eu compartilhei no Instagram como eu fiz ela direitinho, como eu fiz pra economizar com ela. E o total desses dois foram de R$ 90,88. A gente também comprou um chip de celular de R$ 23, sacolinhas de declaração de conteúdo na Shopee de R$ 10, que é aquela que a gente bota a declaração ou a nota fiscal na caixa de envio, né? Os saquinhos transparentes, que são pra gente colocar o produto depois que tá na cartelinha. A gente tem um saquinho transparente que a gente bota dentro pra proteger, pra não acontecer nada com o produto, então a gente comprou também, deu R$ 11,20. Aí eu coloquei também o transporte, o quanto a gente gastou pra ir até o fornecedor e voltar. Isso é muito importante. Se você for comprar online e tiver frete, esse frete tem que entrar no cálculo. Como a gente foi pessoalmente de carro mesmo, eu coloquei a gasolina e o pedágio e deu R$ 95. Também colocamos um brindezinho, né, um docinho que a gente coloca nas embalagens, que deu R$ 14. Um papel um pouquinho mais duro pra gente poder fazer a garantia e um papelzinho da cartinha que a gente manda pros clientes, né, do recadinho, deu R$ 18,90. Depois de alguns dias, a gente fez uma segunda compra de um segundo estoque, e aí essa compra deu R$ 768,60. A gente dividiu em 5 vezes, que ficou uma parcela de R$ 153,60.
572. E aí, em uma outra loja, a gente comprou R$546 e dividiu em 3 vezes, dando uma parcela de R$182. Depois de algum tempo que a gente já estava vendendo, a gente resolveu investir em sacolinhas personalizadas. Deu um total de R$112,50, porque a gente queria testar o fornecedor, ver se a gente ia gostar. E também a gente colocou um segundo valor ali de transporte e gasolina, porque a gente foi até o nosso fornecedor pessoalmente 2 vezes, tá? Então, o investimento que a gente fez, entre aspas, do nosso bolso foi R$2.877,48. Mais o quanto a gente precisaria pagar de cartão de crédito no próximo mês, ou seja, pensando apenas nas parcelas de tudo que a gente dividiu, que foram os estoques que a gente comprou, a gente teria que pagar na próxima fatura do cartão, né, no próximo mês, R$1.108,85. Então isso é o que a gente teria investido no primeiro mês. E aí o resultado dos primeiros 30 dias de vendas foi de R$2.063,35, o que significa que a gente poderia pegar o próprio dinheiro das vendas que a gente fez para pagar o cartão de crédito, e aí a gente não teria investido teoricamente nada. Então esse foi o resultado. Claro que você não pode contar que com as vendas você vai pagar. Você pode planejar para tentar fazer isso, mas se não der certo, você vai ter que pagar essa dívida, esse cartão de crédito de qualquer forma. Então vai ter que sair do seu dinheiro se você não tiver venda para fazer isso. Então essas pessoas que começam e vão investindo em coisas e vão planejando, e aí o tempo vai passando e ela não começa, ela tá só fazendo dívida e pagando do próprio dinheiro. A gente fez a dívida, mas a gente quis começar o quanto antes que a gente conseguisse para tentar investir o mínimo possível. Então se a gente quisesse, como eu falei, tirar do próprio dinheiro que a gente conseguiu de receita da empresa para pagar esse cartão, para pagar esses gastos, esse investimento que a gente fez no início, a gente poderia e não teria pago nada do nosso bolso. E outra coisa que é importante, apesar de a gente ter um lucro ali de R$954,50 no primeiro mês, isso não significa que a gente vai tirar esse dinheiro e dividir para nós duas. Não significa isso. A gente vai deixar esse dinheiro em caixa, porque esse valor não vai fazer muita diferença pra gente agora, nesse início. Então a gente não precisa desse dinheiro e a gente vai precisar comprar mais coisas. Então com esse dinheiro a gente já está comprando mais coisas, investindo na nossa loja, e até porque a gente vai ter que pagar as próximas parcelas também. Então nesse início, se você puder, é importante deixar um dinheiro em caixa para você não ter que ficar tirando do seu bolso se a sua empresa puder pagar. E aí você deixa para tirar lucro quando as vendas começarem a aumentar e ficarem mais constantes, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser compartilhar alguma coisa com a gente, deixa também, que eu sempre dou uma olhada nos comentários de vocês e respondo o máximo que eu conseguir. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!